Na aula de hoje, nós vamos introduzir os conceitos de aprendizado indutivo e supervisionado e classificação baseada em instâncias, o primeiro algoritmo de aprendizado supervisionado que nós vamos estudar na disciplina. De uma forma geral, a área de aprendizado de máquina tem uma variedade enorme de algoritmos, e até de uma forma simplificada, a gente pode comentar de algoritmos de agrupamento, de classificação, algoritmos de regressão e redução de dimensionalidade, muitos dos quais vocês já devem ter ouvido falar, estudado ou até trabalhado. Mas o que interessa para a gente nesse momento é que esses algoritmos, de uma forma geral, eles têm o propósito de aprender a partir dos dados. E por que aprender a partir dos dados? Bom, não é novidade para ninguém que a gente vive atualmente no mundo de o universo digital, ele é enorme e ele cresce exponencialmente. Em 2010 já se discutia sobre o dilúvio de dados e atualmente o volume de dados sendo gerados diariamente, ele é gigantesco. Tanto que os dados são considerados hoje o novo petróleo, né? Esses dados são gerados em um conjunto de domínios mais diversos, desde a genética até a astronomia, e uma coisa é fato, né? Os dados são o novo petróleo, mas eles precisam ser explorados, serem analisados, para que a gente possa realmente extrair o valor a partir deles. Bom, no contexto da nossa disciplina, primeiro a gente vai definir esses conceitos de dados e de aprender. Então, começando por dados, existe uma variedade enorme de dados que, de uma forma geral, podem ser classificados em estruturados e não estruturados. Então, dados não estruturados tem toda a questão de prontuários médicos, todas as mídias sociais, e-mails, vídeos, áudios. E dados estruturados são aqueles dados em formato de tabela, o Excel, bancos de dados relacionais, que são dados, digamos assim, mais organizados, né, no formato de linhas e de colunas. Então, no contexto da disciplina, nós vamos focar sempre em dados estruturados. Os dados não estruturados, eles normalmente demandam uma etapa de processamento, transformação desses dados para uso de alguns algoritmos e outros podem lidar, né, com com dados não estruturados diretamente. Bom, alguns conceitos básicos sobre os dados que a gente vai usar ao longo da disciplina e é importante a gente enfatizar. Então aqui eu estou usando um exemplo de câncer de mama, né, em que se coleta um material de um tumor, né, através de uma biópsia, e se extrai algumas características sobre esse tumor, certo? Baseado numa análise por um patologista, por exemplo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar no contexto, né, dessa disciplina de trabalhar com dados estruturados é que os nossos dados eles estão organizados na forma de uma matriz, certo? Essa matriz ela tem um conjunto N de linhas e um conjunto D de colunas. Bom, a gente especificando um pouquinho mais esses conceitos, nós vamos chamar as linhas as instâncias do nosso conjunto de dados, certo? O que são instâncias? É uma unidade observacional sobre o nosso domínio, é uma entidade que compõe aquele conjunto de dados que a gente está coletando sobre um determinado problema. Nesse caso, por exemplo, uma instância é uma amostra de um tumor específico de um paciente. Bom, existe também as colunas do nosso conjunto de dados, que no texto de aprendizado de máquina nós usamos bastante a nomenclatura, né, a definição de atributos, certo? O que são os atributos? Os atributos são todos os aspectos mensuráveis a respeito daqueles objetos ou daquelas instâncias que nós temos no conjunto dos dados, certo? Esses atributos eles podem ser chamados, né, por vezes variáveis, mas é mais comum a gente utilizar atributos no contexto de aprendizado de máquina. Bom, o que é interessante a gente observar é que cada instância ela é descrita por um vetor de atributos, certo? E esse vetor de atributos ele tem a mesma dimensão, a mesma composição para diferentes instâncias, mas o que varia, claro, é o valor, né, que está dentro de cada um desses atributos entre duas instâncias distintas. Então, cada instância do nosso conjunto de dados é descrita por um vetor de atributos. Existem alguns problemas em que eu tenho um atributo especial chamado atributo-alvo, certo? Esse atributo-alvo, no nosso caso, por exemplo, poderia descrever se uma determinada amostra aqui da biópsia é maligno ou benigno, ou seja, se refere a um tumor maligno ou benigno. Então, esse atributo-alvo, ele é justamente aquele fenômeno de interesse sobre o qual a gente quer realizar previsões, né?
para uma nova entrada informada. Então, no caso de análise dessas amostras de tumor, o atributo-alvo justamente é o diagnóstico. Bom, é interessante a gente perceber que esses atributos, eles podem variar em tipo e escala, certo? O tipo diz respeito, desculpa, o tipo diz respeito ao grau de quantização dos dados. Então, eles podem ser, de uma forma geral, categóricos ou numéricos. Os categóricos, eles são descritos por número finito em símbolos. Por exemplo, o país, ele é um atributo que poderia ser descrito em termos de Brasil, Uruguai, Argentina, enfim, um número finito de países. E quantitativos são atributos numéricos, e esses podem ser diferenciados entre discretos, que possuem um número finito de valores, ou contínuos, que têm um número infinito de valores. Então, idade, por exemplo, é um atributo discreto, e já peso é um atributo contínuo. Além disso, esses atributos podem variar em escala. Então, as escalas associadas aos atributos qualitativos, elas podem ser nominais ou ordinais. Isso é extremamente interessante e lá para frente, quando a gente discutir um pouco sobre pré-processamento de dados, vai ser importante a gente saber diferenciar esse tipo de escala. Por quê? Os atributos nominais, eles são um conjunto de símbolos ou categorias que não possuem uma relação de ordem implícita. Por exemplo, cor dos olhos, verde, azul, castanho, não existe uma ordem implícita entre esses elementos, por grandeza, por importância, enfim. Já os ordinais são um conjunto de símbolos que possuem uma relação de ordem implícita. Então, por exemplo, o tamanho de um item, pequeno, médio, grande, nós sabemos que essas variações nesse atributo têm essa ordem implícita. Já os atributos quantitativos, eles podem variar a escala no sentido de serem intervalares, então são atributos que variam dentro de um intervalo e é importante a gente ter esse intervalo para entender o quão significativo é aquele valor que nós estamos observando. Então, por exemplo, temperatura. A temperatura, ela depende muito se eu estou falando da temperatura de uma pessoa, se estou falando da temperatura em uma cidade, e mesmo entre, por exemplo, países, a gente saber o intervalo em que as temperaturas variam é importante. E os racionais, que são os valores que têm um significado absoluto, que já não demandam essa informação como um intervalo, certo? Uma sugestão de leitura é o capítulo 2 do livro da Katia Facelli, né, que é uma das leituras indicadas, um dos livros, né, utilizados na disciplina, que ele explica bem sobre todas essas questões características dos dados, tá? Principalmente em relação a tipo e escala. Aqui eu coloco só alguns exemplos que eu vou passar rapidamente, mas é interessante a gente ver como depende de uma interpretação dos dados para a gente definir que tipo, quais são os tipos e a escala de determinados atributos. Então, por exemplo, aqui eu tenho dados de um paciente no hospital, onde eu tenho a identificação do paciente, o nome, idade, sexo, peso e alguns aspectos mais de sintomas e diagnóstico. Então, por exemplo, o atributo de identificação, ele embora seja um atributo numérico, nós podemos pensar nele como um atributo quantitativo, ele na realidade é um atributo qualitativo nesse caso. Por que qualitativo? Ele não vai ser um atributo que vai ser utilizado de uma forma numérica, numa operação matemática, ou ele na realidade ele é um atributo que serve, digamos assim, como, bom, o próprio nome diz, um identificador, né, do atributo, e ele é usado de uma forma qualitativa nominal, tá? E não ordinal, tá? Por que nominal? Obviamente existe uma relação, né, nesses IDs, se a gente observar o valor do ID, mas do ponto de vista de uma característica dos pacientes, a gente pode considerar que não existe essa ordem implícita de importância nesses IDs. Isso aqui é basicamente uma informação da chegada do paciente ou de um registro, enfim. Então, não é o tipo de informação que essa ordem implícita normalmente agrega na tarefa de aprendizado. Bom, o nome também é um atributo qualitativo nominal, certo? A idade é um atributo quantitativo discreto, como a gente viu lá no exemplo, porque ele varia, né? Ele, digamos assim, ele tem um conjunto pré-definido, digamos assim, de valores, não varia numa escala contínua. Aqui eu vou passar por algumas, por exemplo, manchas, tá?
As manchas aqui a gente está descrevendo como concentradas, inexistentes, espalhadas, uniformes, que está sendo considerado um atributo qualitativo nominal. A gente até poderia discutir, por exemplo, se caso manchas concentradas sejam piores que manchas espalhadas, né, num determinado domínio, a gente até poderia considerar como um atributo ordinal, tá? Se essa informação vier do domínio. Aqui o caso do grau dos sintomas é o caso mais claro onde a gente tem um atributo qualitativo ordinal. Por quê? Porque a gente sabe que, no caso, sintomas leves, eles são menos graves que moderados e menos graves ainda que sintomas fortes, né? Então, nesse caso, o domínio tem essa ordem de importância implícita, certo? Então, é interessante a gente saber entender, dentro do contexto do problema que a gente vai trabalhar, se o nosso atributo ele é um qualitativo, quantitativo, e dentro dessas categorias, qual é o tipo de escala, porque isso pode influenciar em decisões de pré-processamento que nós vamos discutir lá na frente. Bom, os atributos-alvos também podem ser qualitativos ou quantitativos. Então, por exemplo, do ponto de vista dos dados de uma biópsia de tumor, a gente pode ter um diagnóstico, um tumor maligno ou um benigno, mas a gente também pode ter um atributo-alvo que é quantitativo, no sentido de quantos meses de sobrevida aquele paciente tem. E a gente vai ver que isso influencia no tipo de tarefa de aprendizado de máquina, especificamente supervisionado, que a gente vai estar trabalhando. Bom, então a gente falou sobre dados, certo? E a questão toda de por que aprendendo os dados, sobre dados, é que ter dados é diferente de ter informação e é diferente de ter conhecimento, tá? Então, essa pirâmide, talvez muitos de vocês já tenham visto, basicamente mostra como evolui a questão dos dados para informação, conhecimento e sabedoria. A área de aprendizado de máquina, ela basicamente está entre esse processo de ter um conjunto de informações e extrair conhecimento a partir desse conjunto de informações. É aqui que a gente faz o processo de mineração de dados com algoritmos de aprendizado de máquina. Tá? Esse exemplo mostra um pouquinho mais a diferença, né, desse processo de dados para conhecimento, para sabedoria. E um dos exemplos que eu acho bem interessante de discutir nesse caso é um exemplo de um domínio médico. Então, no domínio médico, nós temos uma série de dados pacientes, diferentes exames, por exemplo, certo? Esses dados individualmente, eles não têm valor nenhum. No momento que a gente coloca esses dados num prontuário eletrônico do paciente, enfim, num registro mais estruturado, esses dados em conjunto, esses diferentes exames, eles passam a representar informação. O médico vai analisar essa informação e, por exemplo, com base no seu conhecimento, vai juntar aqueles pontos, conjuntos de informação, e vai chegar a um diagnóstico. A questão da sabedoria é justamente o que fazer com esse diagnóstico, o que fazer com esse conhecimento. Então, o aprendizado de máquina, ele nos ajuda a transitar entre um conjunto de informações para um conhecimento. A questão da sabedoria já está, digamos assim, a cargo de quem extrai aquele conhecimento, enfim, de quem trabalha naquele domínio onde está sendo extraído o conhecimento. Bom, nós falamos sobre dados e agora a gente vai discutir um pouco sobre aprender. Então, o aprendizado de máquina é aprender a partir dos dados. Mas o que seria aprender? A gente pode se basear num conceito de dicionário, que é aprender o processo de adquirir conhecimento a partir de estudo ou instruir-se. Tá? Em aprendizado de máquina, a tarefa de aprendizado, ela tem sido definida, uma das definições mais conhecidas, que é do Tom Mitchell, como a capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio da experiência. Em aula eu sempre brinco que, basicamente, a questão de aprendizado pode ser medida, por exemplo, com uma prova. Então, se eu pego uma prova, aplico para os alunos, esses alunos saem, realizam a prova, eu faço a correção, dou o feedback para os alunos, e na semana que vem eu aplico a mesma prova. Né? Os alunos que foram melhor naquela prova, eles necessariamente aprenderam conteúdo? Não necessariamente, certo? A gente pode assumir que muitos decoraram aquela resposta se eu estou aplicando a mesma prova. Agora, se eu aplico uma prova, os alunos realizam a prova, eu corrijo a prova dando feedback, dou mais um tempo para eles estudarem, e na semana seguinte eu aplico uma outra prova,
Bom, então nesse caso, os alunos que foram melhor, eu posso considerar que eles estão aprendendo, certo? Embora seja questionável a questão de uso de provas, enfim, não entrando nesse mérito, mas a gente pode assumir que eles estão aprendendo. Por quê? Porque eles estão melhorando o desempenho na realização daquela tarefa por meio de uma experiência. Né? A experiência é a realização da prova, o processo de feedback, digamos assim, que faz com que eles melhorem o desempenho, certo? Então, essa seria a questão de aprender. Em aprendizado de máquina, a tarefa, né, o conceito de aprender, ele pode ser visto como uma tarefa de indução de hipóteses a partir da experiência passada. O que isso quer dizer? Eu tenho um conjunto de dados, exemplos que são representativos no meu domínio. A partir desses dados, eu faço a indução de uma hipótese ou de um modelo, e eu tenho aqui uma conclusão genérica, ou seja, uma hipótese que eu espero que seja aplicável a toda aquela população da qual eu extraí meus exemplos. Bom, para dar um exemplo sobre essa questão de indução de hipótese, eu vou mostrar aqui um conjunto de exemplos de entrada e saída para a gente entender o que seria essa tarefa de indução. Então, assumindo que eu tenho esse conjunto de entradas e saídas, então são dados, tá? Conjunto de dados que eu estou observando a respeito de um certo domínio. Então, eu tenho entrada 1, a saída 1, entrada 2, saída 4, entrada 3, saída 9, e assim por diante, certo? Bom, a gente pode começar a observar qual seria a relação entre essa entrada e essa saída, certo? Nesse domínio. Claro que aqui a entrada seria um atributo único, então é um problema extremamente simples, de baixíssima dimensionalidade, eu só tenho um atributo, e eu tenho a saída correspondente para cada um daquelas instâncias que são representadas por um único atributo. Então, qual seria a função de aproximação? Nesse caso, a função é justamente a saída é a entrada ao quadrado. É um padrão extremamente simples que a gente consegue observar aqui. Então, com base nisso, a gente diz que x é a minha entrada, né, e y é justamente essa função de x esperada como saída. Nesse caso, essa função seria x ao quadrado. Bom, o que a gente fez nesse exemplo muito simples? A gente fez uma busca por um padrão que é implícito aos dados. Nesse exemplo que eu mostrei, era muito fácil a gente identificar esse padrão. Né? A gente tinha um padrão muito claro, a gente tinha exemplos, um exemplo assim, de baixíssima dimensionalidade, então a gente consegue, através de uma análise manual, entender qual é esse padrão. O objetivo de aprendizado de máquina é realizar isso num grande conjunto de dados, né? Com mais atributos, mais instâncias e padrões bem mais complexos. Então, a gente pode ver, né, o aprendizado de máquina como uma busca por padrão. Essa indução de hipóteses, ela busca por padrões, que são regularidades implícitas aos dados que nós estamos analisando. Então, aqui eu tenho os meus exemplos, meu conjunto de dados, eu tenho a minha hipótese, então a hipótese ela é uma função, e a gente também vai usar como sinônimo para modelo. E o que eu posso fazer com essa função, ou essa hipótese, né, uma vez que eu consigo realizar esse processo de indução, é justamente aplicar essa função para dados que não estão nesse conjunto de dados analisado, certo? Então, eu posso, por exemplo, verificar qual é o valor dessa saída para uma entrada igual a 12. Então, seria 144, de acordo com essa função de aproximação que a gente induziu. Então, nesse processo aqui, de derivar essa relação, eu tenho a indução, e nesse processo de aplicar essa função para análise de um novo dado, eu tenho a dedução. Tá? De uma forma geral, o que os algoritmos de aprendizado de máquina buscam fazer é buscar uma generalização, certo? Eles objetivam generalização, e o que seria essa capacidade de generalizar? Eu quero descobrir uma hipótese ou um modelo, nós vamos usar como sinônimo, a partir de um conjunto de dados sobre esse problema, e eu espero que esse modelo possa ser usado a dados que eu nunca vi, para realizar predições ou tomar decisões sobre novos dados. Então, essa é a ideia da generalização. Esse é um dos conceitos mais importantes em aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, como uma busca por hipóteses, a gente também pode visualizar, né, de uma outra forma, como um conjunto de dados aqui no espaço. Então, eu tenho o meu atributo de entrada, a minha saída aqui, né, representada por f de x, e eu quero achar uma função que melhor se ajusta a esses dados. Cada função é uma hipótese ou um modelo. Tá? Então, por exemplo,
Eu posso ter essa função, mostrada aqui em vermelho, certo? Que ela consegue aproximar bem alguns pontos, embora outros pontos estejam bem fora dessa função. Eu tenho essa outra função em verde, que ela melhor aproxima esses pontos aqui de cima, né, incluindo esse aqui, mas não consegue descrever bem, né, o comportamento para esse ponto aqui embaixo. Eu tenho essa outra função em azul, que já se ajusta um pouco melhor a esse conjunto de dados que eu estou analisando. Eu tenho, por exemplo, essa função em laranja, que ela também se ajusta, né, aos pontos, ao conjunto de dados que eu estou analisando, mas eu não preciso dizer para vocês que ela é bem mais complexa que essa função anterior mostrada em azul. Tá? Então, no processo de aprendizado de máquina, o que a gente está querendo fazer é justamente encontrar uma hipótese que consegue descrever bem a relação entre os dados, os objetos aqui, os dados de entrada e os dados de saída, e que melhor se ajuste a esses dados, cuidando um pouco com esse conceito de melhor se ajustar, que a gente vai discutir lá um pouco mais adiante, que é evitando justamente um sobreajuste, uma especialização muito grande dessa função para esses dados que ela está analisando no momento de indução dessa hipótese. E uma coisa que a gente vai observar é que podem haver múltiplas hipóteses que são consistentes com os mesmos dados, ou seja, um mesmo conjunto de dados, eu posso ter múltiplos modelos que se ajustam bem àqueles dados. Essa variação em relação às hipóteses, ela deriva de algo que a gente chama de viés indutivo. O viés indutivo é um conjunto de suposições implícitas ou explícitas que cada algoritmo possui para realizar esse processo de indução, né, a fim de generalizar um conjunto finito de observações para um modelo, né, do domínio que possa ser aplicado a novos dados. Esse viés indutivo, ele causa uma preferência sobre um conjunto de hipóteses, né, então, dentre as hipóteses possíveis, ele tende, né, a gerar uma preferência por um subconjunto delas, e além disso, ele causa uma restrição do conjunto de hipóteses que podem ser de fato representadas através de um determinado algoritmo. Então, esse viés indutivo, ele possui dois componentes, o viés de representação e o viés de busca. O viés de representação diz respeito ao formalismo usado na representação, né, do conhecimento, na descrição da hipótese pelo algoritmo, e que pode limitar a informação sendo expressa. Então, aqui eu demonstro dois tipos de algoritmos bastante utilizados, redes neurais e árvores de decisão, que só pela representação que está sendo mostrado na tela, dá para ver como eles utilizam um formalismo distinto para representar aquela informação relacionada à hipótese, né, ou à modelagem do problema. Então, redes neurais, elas são expressas por um conjunto de pesos, né, associados às conexões entre os neurônios, e árvores de decisão, como a gente vai ver, podem ser entendidas como um conjunto de regras, né, organizados através dessa árvore. Então, o efeito disso é que existem algumas hipóteses que podem ser bem descritas com árvores de decisão, mas não tão bem descritas com redes neurais, ou pelo menos, né, um desempenho não tão satisfatório, e vice-versa. Então, isso a gente vai discutir na disciplina, né, como cada algoritmo possui o seu viés de representação, a sua forma de representar o conhecimento e que pode limitar o tipo de conhecimento a ser representado, tá? O tipo de hipótese a ser obtida ou modelada. E a segunda componente que eu comentei é o viés de busca. Então, o viés de busca, o que define dentro de um espaço de modelos possíveis, enfim, que é o meu espaço objetivo, e o meu modelo ideal, que eu gostaria de atingir o melhor modelo possível daquele espaço de modelos, eu tenho aqui demonstrado aqui em cinza mais escuro o espaço de hipóteses que são possíveis de serem representadas por um determinado algoritmo sendo usado. Dentro desse espaço de hipóteses, eu tenho o melhor modelo possível, a melhor hipótese possível, e eu tenho aquela hipótese que foi de fato obtida quando aquele algoritmo foi aplicado. Esse viés de busca, ele faz justamente com que, dependendo desse processo de aprendizado, essa busca pela melhor hipótese termine em um modelo distinto e talvez, né, eventualmente, não o melhor modelo possível com aquele algoritmo usado. Então, ele contempla
dentre esse conjunto, né, de possibilidades, algumas hipóteses que são de fato pesquisadas em busca do melhor modelo possível. Então a gente vai ver que cada algoritmo no seu funcionamento possui a sua estratégia de busca pelo melhor modelo, né? Seja ajustando pesos, né, e comparando com um valor de referência, seja tentando minimizar impurezas, enfim, cada algoritmo tem o seu funcionamento em termos do viés de busca. É interessante a gente perceber que, embora o viés indutivo pareça uma coisa ruim, no momento que eu falo que ele causa preferência sobre algumas hipóteses, restringe o conjunto de hipóteses que eu posso representar, o viés indutivo, ele é o responsável pelo aprendizado. O algoritmo precisa ter um viés indutivo, ou seja, ele precisa definir como ele vai representar o conhecimento e como ele vai buscar o melhor modelo dentre todos aqueles que ele consegue representar para que, de fato, exista o aprendizado. Quando que o aprendizado de máquina é aplicável? Tá? Essa é uma pergunta bastante recorrente. Tá? O aprendizado de máquina é aplicável primeiro quando tem um padrão para ser aprendido ou descoberto. Né? Obviamente eu tenho um conjunto de dados e eu quero aprender algo em relação a esses dados, normalmente um padrão implícito. O padrão não pode ser descrito matematicamente de forma trivial, né? Como aquele exemplo que eu mostrei para vocês, que era extremamente trivial, então são padrões mais complexos. E existem dados disponíveis. Tá? É essencial para o aprendizado de máquina ter dados disponíveis, porque lembre que o propósito de aprendizado de máquina é justamente aprender a partir dos dados.